Oi, pessoal, e a gente está aqui para mais um encontro, né? Só que hoje por um canal diferente, que é pelo Instagram. Sempre as nossas gravações são pelo YouTube, né, Sarita? Nossos episódios eles sobem lá, né? Ficam lá ao vivo, através do nosso canal Neuro Mais Diversidade no YouTube. Só que hoje nós estamos em qual episódio, Paula? 46º. Nosso episódio ele vai acontecer inicialmente pelo Instagram, vai ser ao vivo, né? Junto com o pessoal pelo Instagram do Instituto Singular, mas quem vai estar com a gente é A doutora Marina Zoteso. Depois, né, que nós finalizarmos a nossa live, nós vamos subir como episódio lá para o nosso canal do Neuro Mais Diversidade. Vai estar um layout diferente. Então, a gente já está anunciando para você que vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, né, a ouvir. Mas o conteúdo ainda continua sendo de qualidade, com áudio, com imagem e, mais importante, a informação. Sim. Qual é a temática? Adolescência e TEA, os desafios dessa fase. Quem aqui, né, que está assistindo, que vai assistir, tem uma adolescente ou tem uma criança que vai passar por essa transição, precisa ter o conhecimento do nosso encontro de hoje com a doutora Marina Zoteso. Então, você pode acompanhar através do nosso canal do YouTube, @NeuroMaisDiversidade, tudo junto, né, Paula? Isso mesmo. Só lá assistir nosso 46º episódio, Neuro Mais, para que haja mais informação e menos preconceito. E nós vamos falar sobre adolescência, porque quem me conhece aqui no Instituto Singular já sabe que é dos meus temas preferidos, e a gente sabe que essas mães atípicas aqui do lado também estão na vivência da adolescência, né? Meninas, muito boa tarde. Queria agradecer vocês por esse convite, por esse momento aqui tão bonito que a gente vai viver nessa tarde, e queria que vocês se apresentassem aqui para o pessoal do Instituto Singular. Sei que na comunidade de vocês já são conhecidas, mas contassem um pouquinho da história de vocês para o nosso pessoal. Bem, boa tarde. Para nós é uma alegria também estar aqui contigo esta tarde. Tá ouvindo a gente direitinho? Sim. Ai, que bom. É uma alegria estar aqui contigo também, né? Para compartilhar um pouco do teu conhecimento e um pouco da nossa vivência com os nossos filhos que possuem TEA. Eu me chamo Paula e aqui a minha amiga Sarita, ela vai já falar um pouquinho dela também. E a gente teve um desejo no coração de criar algo para ajudar pais aqui na nossa comunidade. Nós falamos diretamente de Juazeiro do Norte, Ceará, e do interior do Ceará, bem próximo a Fortaleza, né? Onde o Instituto Singular tem também uma unidade lá em Fortaleza. E aí a gente estava vendo como que a gente poderia ajudar pais da nossa cidade ou até mesmo de outros lugares com a nossa vivência e também com os profissionais da nossa região. E aí veio a ideia do podcast Neuro Mais Diversidade, que a gente fala que é um desafio para nós, como pais, como mães, estar à frente desse podcast, e é uma missão que Deus nos deu, e a gente vê como é bom receber o reconhecimento das pessoas que, através do podcast,
elas adquiriram informações, habilidades para lidar com seus filhos. Eu vou deixar um pouquinho a Sarita falar. Eu me chamo a Sarita Bezerra. E aí, quando o Paulo pensou nesse projeto, eu também sou mãe atípica. Meu filho ainda não está na adolescência, mas logo, logo chegará. E esse objetivo dessa temática de hoje é justamente para pais que têm filhos que ainda não estão nessa fase, né? Mas que vai chegar, porque a criança com TEA um dia ela vai crescer. E a gente quer falar sobre isso. E para quem está, para quem já passou, para toda a sociedade, que eu estava comentando aqui com o Paulo em off, eu digo, olha, esse episódio vai ser importante porque para toda a sociedade, se uma pessoa que não tem ninguém na sua família, que não conhece ninguém por perto, mas chega em um local e vê uma criança, uma pessoa, um adolescente com TEA, e ela consegue, eu aprendi algumas coisas lá na live com a Marina, com as meninas, e ela só em não julgar, ela já vai estar ajudando. Então, essa informação, ela vai ser importante por isso. Muito, muito. Então, quando o Paulo me convidou, eu disse, rapaz, eu sou um pouquinho tímida, eu vou chamar uma enxerida. Aí ela foi e me chamou. E eu digo, eu aceito, vamos juntos levar essa informação. E realmente, assim, Marina, tem sido muito importante para a nossa região, porque as pessoas elas precisam entender, não dá mais para a gente viver na ignorância do desconhecimento em relação à neurodiversidade, em relação às deficiências e transtornos. A gente só quer deixar claro que quando o nosso podcast se chama Neuro Mais Diversidade, mas a gente não fala só sobre neurodiversidade, só sobre transtornos do neurodesenvolvimento, a gente também fala sobre deficiências, sobre síndromes, a gente engloba todo mundo das atipicidades. Então, nós já temos quantos podcasts? Esse é o 46º, né? É a primeira live, mas em conteúdo é o 46º, né? Que vai para o podcast. Que vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube, na verdade, para o canal do nosso YouTube. E aí lá vai ter esse conteúdo também. Então, assim, 47 episódios é porque deve estar dando certo, né? Certeza, tá abençoando muita gente, né? Tá dando certo para ter 47 episódios já e realmente tá dando certo. Já temos muitas temáticas, não só sobre autismo, sobre várias atipicidades. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre a adolescência no TEA. Então, assim, a gente agradece, né? Por você ter aceitado também estar aqui com a gente. Imagina, para mim é um prazer imenso e como a gente já conversou em outros momentos, né? Falar sobre essa temática é importante. Vocês trouxeram aqui de forma muito brilhante que quem não passou ou não está nessa fase vai chegar, né? Vocês com seus filhos aí de 8 anos, 10 anos, já sabem que esse momento vai acontecer. E o pessoal aqui nos comentários já falando, minha filha tem 6 anos, comentário aqui, e já me preocupo bastante com a fase da adolescência. Então, falar sobre a adolescência é importante, trazer isso para o podcast de vocês, trazer isso aqui sempre que a gente pode, a gente traz no Instituto Singular, retomar bastante sobre a adolescência é importante e ter mães como vocês aqui participando, porque a gente já falou muito sobre adolescência, nós temos cursos aqui no Instituto Singular, para quem ainda não sabe, pode acessar a nossa página, temos cursos específicos para adolescência, para quem tiver interesse. Estamos super ali, mas é importante ouvir as mães, é importante ouvir esse outro lado, né? Isso cria uma conexão, isso torna muito mais genuíno esse momento, né? Então, eu fico muito feliz que a gente está tendo essa possibilidade aqui de troca, meninas. Mas aí a gente quer começar. Começar não, porque nós já iniciamos, mas a gente quer entender assim por que, né? Marina está aqui com a gente. A gente sabe que essa tem sido a tua expertise maior, né, dentre tantos conhecimentos, você tem trabalhado muito essa questão da adolescência, né, do TEA e adolescência. E por que Marina escolheu esse caminho? A gente queria entender. Por que você, dentre tantas atipicidades ou dentre tantas fases, escolheu a adolescência no TEA? Fala pra gente. Muito boa pergunta. Eu acho que assim, não existe um caminho certo, sabe, para eu dizer para vocês. Até em outro momento, a gente fez uma outra live e eu contei um pouco da minha trajetória enquanto analista do comportamento. Claro, sempre tendo como grande inspiração a Maíra, outros analistas do comportamento,
que deram esse impulso para essa caminhada. Mas eu também tenho minha particularidade de pessoas que na minha família estão no espectro e que me motivaram a estudar mais, a entender mais o transtorno do espectro autista. E aí, quando a gente fala por que adolescência? Porque quando eu comecei a estudar o TEA, meninas, acho que igual vocês, que quando tiveram o diagnóstico do filho de vocês, né, dos filhos, poxa, e agora? Quando eu comecei a estudar o TEA foi isso, falei, poxa, e agora? Por onde que eu vou começar? Todo mundo começa ali pelo básico, que é a primeira infância. Mas eu já dei 2 passos à frente, como uma boa ansiosa que sou, e falei assim, mas e a adolescência? Como será? E eu nunca me esqueci, até comentava isso outro dia, que isso tem muitos anos. Uma vez eu fui até um lugar de revistas, assim, de livros, na minha cidade, na cidade de Natal, e tinha uma revista de uma marca específica que dizia assim, e as crianças com autismo, elas crescem? E eu nunca me esqueci da capa daquela revista. E na hora eu respondi, sim, crescem. Mas será que a gente está olhando? Será que a gente tem preparo? Será que a gente tem esse cuidado para atender, para pensar na rotulação e nessa minimização, né, da rotulação, de preconceitos sociais? Então, o meu começo nessa trajetória vem, claro, de uma paixão inicial pela análise do comportamento, todo o envolvimento pessoal, mas também a percepção da necessidade de olhar para a adolescência. Que bom, né, que a gente teve uma pessoa que foi despertada a olhar para a adolescência, que nós um dia fomos adolescentes. Então, cada uma de uma forma ímpar, né, teve suas dificuldades, e hoje nós estamos aqui na fase adulta, e logo, logo já vamos passar com os nossos filhos na adolescência. Eu tenho um filho, o Arthur, de 7 anos, ele, melhor dizendo, 8 anos, ele fez recentemente. Eu já vejo a pré-adolescência em Arthur em muitas coisas. Já estudo há um tempinho sobre isso, inclusive foi através de um curso do Instituto Singular que você ministra lá, que eu me despertou, né? Mas qual é o curso? Para as pessoas irem lá. Foi de AT, não foi que você falou? Não. O de Marina fala sobre o TEA, O TEA a precocidade no TEA. Ai, que legal. Né? Então, Preciso assim, fazer. precisa. Quando a criança com TEA cresce, esse é o tema do primeiro curso. A gente lançou um outro recentemente que chama Rastreio Comportamental, mas isso foi para uma turma fechada. No futuro a gente vai abrir de novo, mas que a gente trouxe um instrumento realmente para os adolescentes, para preparo de intervenção. Então foi bem legal também. Legal. E assim, quando a gente. Eu ainda, o meu ainda tem 5 anos, né? Mas aí eu tenho uma menina que tem 10, que não é TEA, mas é TDAH. E nas pessoas típicas, nós já temos essas dificuldades, né? E como lidar com a típica? Quando a gente fala de TEA e adolescência, a primeira temática que vem na nossa mente é sobre a sexualidade, né? sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, a gente é muito tendenciosa só a questão de gênero masculino. O TEA no menino, mas é masculino. É como se as meninas elas fossem, digamos assim, esquecidas, né? Mas nós sabemos que existe uma pessoa que está em processo de transição, é uma pessoa como qualquer outra que vai crescer, vai chegar na fase adulta e ela precisa, né? E também enfrenta desafios. E a gente quer ouvir de ti, Marina, como é essa questão dessa fase da sexualidade nessas pessoas, nas pessoas com TEA? Essa sexualidade, ela se aflora mais na adolescência mesmo? É mais gritante nesse momento? Já tem algo Tem sinais que eu consigo, eu como mãe, ou como pai, ou como profissional que está aí nos assistindo, perceber e, através daquele sinal, eu ir atrás de um conhecimento para adquirir uma habilidade, para me lidar com aquele comportamento ou algo que possa surgir? Uhum. É legal esse tema, né? Eu particularmente gosto muito, porque é das primeiras dúvidas, né? Quando a gente fala adolescência no espectro, ou autistas, e a sexualidade, né? E aí, quando a gente procura, meninas, por exemplo, na literatura, né? Quando a gente procura materiais sobre, tem muitas referências, quando a gente fala desse tema, associando com o anjo. Ah, o anjo azul, os anjos. E não dá para a gente pensar muito nessa construção de anjo, porque a gente fala de uma pessoa assexuada, que não tem opção, que não tem desejo, que não passa pelos movimentos da puberdade. E não, a gente está falando de uma pessoa, só que com características diferentes, que aí está dentro do transtorno do espectro autista, né?
Mas quando a gente fala em pessoa, a gente vai pensar um adolescente que vai passar por todas as fases normalmente. E dentro da adolescência, a gente tem a puberdade, né? A puberdade vem com todas as mudanças hormonais, as mudanças até mesmo neuroquímicas, muitas coisas a gente está falando, né? A gente tem muitos estudos pensando somente nessa fase de transição, que a gente chama, da infância para a adolescência, né? E aí eu preparo para a vida adulta. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa entender que todos vão passar por ela, todos os adolescentes, sejam eles típicos, atípicos, no nível 1, 2 ou 3, vão passar. E os pais precisam entender que o filho vai ter desejos, vai ter mudanças, vai ter o conhecimento do corpo, vai passar por tudo aquilo que aquela fase tem. E a gente precisa entender como que a gente pode ajudar o nosso adolescente, pensando no adolescente nível 3 do espectro ali, né? Quando tiver uma menina, por exemplo, com cólica, questões de menstruação, nós precisamos saber como ajudá-las. E a intervenção na aba, meninas, ela auxilia muito, ela não se limita ao auxílio na infância, ela se estende, as terapias aba se estendem para a adolescência. Então, falar sobre sexualidade é falar sobre a compreensão para as pessoas que estão no espectro, muita conversa, diálogos, explicações, conhecer como a pessoa vai desenvolver a sexualidade, ter muito cuidado, porque um momento que a gente vai ter que ensinar muito sobre o corpo, sobre formas de nos proteger, proteger o adolescente, porque entra muito naquela questão que envolve o que nós chamamos popularmente da inocência da pessoa no TEA, né? Então, é importante a gente dar sempre instruções, mas instruções que estejam baseadas em muita teoria, num lugar muito sensato, para a gente não ficar no senso comum. E aí a gente fala sobre adolescência no espectro, mais puxado para esse lugar do masculino, né? Que vocês falaram, pensar na sexualidade. A sexualidade vai aparecer para ambos gêneros, né? Então, em meninos, por vezes, a gente consegue até trabalhar mais, porque a sexualidade ela é mais visível, até mesmo as formas de prazer, de desejo. E as meninas acabam entrando num lugar muito comum na literatura, que é o mascaramento. O mascaramento, inclusive, para as questões de sexualidade. Ai, não senta assim, não faz isso, vista tal roupa, mascarando muito as características do TEA, tá? Até porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade extremamente machista ainda. Então, as meninas acabam tendo um grande problema quando a gente fala de sexualidade, por ter ela muito reprimida e trazer outras complicações emocionais também. Eu acho, veja se eu estou enganada, Marina, da importância dos pais falarem isso com os terapeutas, porque alguns têm vergonha ainda, sabia? De chegar para o terapeuta e dizer, olha, eu tenho percebido alguns Comportamentos. comportamentos, algumas atitudes, e estar em diálogo com a escola. Meu filho, com 3 anos, eu já percebi alguns comportamentos voltados para essa busca, que eles Não tem a consciência, né, ainda fazia a da busca conduta corporal. sensorial, né? E uma coisa que ajudou bastante com ele foi usar o colete ponderado. Não sei se você conhece. Conta para nós. Oi? Conta para nós como é. Ele é como um colete mesmo de você vai De natação. sim, que você coloca aqui aqueles pontinhos e fecha, Empreendedores. sim, para a criança ela não se afogar, como um colete de natação mesmo. Só que ele tem peso. Ele tem os pesos e ajuda na questão sensorial. Então, aquele peso, naquele momento, é o que vai chamar a atenção daquela criança. É o que eu percebi quando eu estava estudando. Eu digo, olha que legal, eu coloco o colete. E aí ele perde mais aquela vontade de ficar pegando nos órgãos. Porque é o que acontece, essa busca. Então, quando eu colocava o colete nele, ele parava. Aí a escola me dizia, olha, porque acontece muito isso, a gente tem que ser muito aberta aqui e falar realmente O que se o que vive, a acontece, realidade. para entender, porque se eu for ficar com receio de comentar, eu não vou ajudar quem realmente precisa. E a intenção aqui não é expor, é realmente ajudar. E ele queria muito tirar a fralda. Aí ele, com 3 anos, tirando a fralda na sala, na hora do intervalo, e era aquela correria. Então, assim, a escola ficava. Eu não posso, quanto mãe, chegar para a escola e dizer:
Se vira, o menino tá aí. Eu não posso, entendeu? Então, o que é que acontece? Dentro de casa, ele também tinha esse comportamento, mas era menos. Quando chegava lá, eu acho que por conta do sensorial, do som, criança chorando, não sei o quê, ele usava como forma de se Legal. regular. E aí, o que foi que eu fiz? Comprei esse colete ponderado pela internet e foi o que melhorou. Eu usei em casa, comecei a usar em casa, levava para a escola, eu digo, olha, se ele não parar, você coloca, se ficar tirando a fralda, tirando a roupa, coloca o colete. E era o que melhorou, foi o que melhorou. Então, assim, eu acredito que quando chega num ponto, veja se eu estou errada e me confirme, quando chega num ponto que a criança chega na adolescência, por exemplo, e está descontrolado desse jeito, será que é porque não foi tratado e corrigido, ou intervindo, né? Tanto os pais como terapeutas, hein? Eu fico pensando nisso. O que é que tu achas, Marina? É tão legal que você, por isso que eu pedi para você até explicar, que você traga esse relato enquanto mãe, né? Porque do coletinho, né? Acho que tudo isso são alternativas que possivelmente vêm de outros campos teóricos também, né? Da psicomotricidade, da fisioterapia, da TO, né? Para as questões sensoriais, né? Então, tem toda uma explicação que vai para um cunho científico mesmo, né? E é legal que você traga isso enquanto mãe, porque a gente tem todas as teorias, só que às vezes uma experiência de uma mãe pode ajudar uma outra mãe. E tudo, Sarita, é legal porque a gente pensa assim, ó, não existe uma receita para todos os filhos, né? Então, às vezes funcionou ali, pode funcionar super com outros filhos, né? Então, a gente tem que fazer algumas testagens do que vai dar certo. Mas eu acho super legal o que você trouxe, até para a gente pensar que há alternativas. E dentro da análise do comportamento aplicada, nós também temos muitas alternativas para momentos dentro da sexualidade, de conhecimento do corpo, de masturbação, do crescimento do corpo, da mudança de voz, de acnes. Então, são N modificações que a gente também trabalha no consultório sobre o viés da análise do comportamento, claro, com auxílio de outras abordagens, porque isso caracteriza uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente pensa em sexualidade na adolescência, a gente pensa formas de ajudar o adolescente, porque ele vai passar por isso. E aí foi lindíssimo que vocês falaram agora há pouco também, enquanto mães, porque não dá pra gente evitar essa fase. Ah, então meu filho tá no espectro, então eu quero que ele não passe por isso. Ele vai passar, tá? Então, mães aí, fiquem calmas, vai passar. Mas eu garanto para vocês, vai dar tudo certo, desde que vocês tenham consciência, e na análise de comportamento, consciência nós definimos como a descrição dos próprios comportamentos, no sentido assim, tenho consciência do que eu tenho que fazer, tá? Quando chegar essa fase inicial de conhecimento do corpo, quais são possíveis alternativas teóricas, práticas que eu tenho que ter. Então, eu ter consciência que essas fases vão chegar, como que eu posso trabalhar com elas? Porque vocês sabem, meninas, que o maior erro que eu escuto, vou chamar assim de erro, né, entre aspas, de pais em especial, é dizer assim: não, quando essa fase chegar, a gente tenta mudar, a gente tenta reverter, a gente tenta fazer ele nem sentir isso. Como que biologicamente eu posso interromper um processo natural do desenvolvimento? Não dá. Só que é uma fase muito difícil, né? Então, acho que o primeiro ponto, aqui falando enquanto teórica para mães, eu quero ouvir vocês, Certo. é que as mães aceitem a sexualidade, aceitem que essa questão vai chegar, que vai ter o conhecimento pelo desejo, pela vontade, pela mudança do corpo, mudanças hormonais, para que quando eu entenda, aí eu aceito, aí eu vou conseguir pensar em alternativas para ajudar o meu filho, a minha filha, em cada etapa da adolescência, nesse âmbito mais voltado à sexualidade. Mas enquanto mães, faz sentido ou dói muito ouvir isso? Assim, para mim faz sentido ouvir isso, não dói, porque assim, eu sempre procurei a estudar muito para poder ajudar o meu filho. Justamente o meu objetivo era trazer qualidade de vida. Ou seja, eu já estudo sobre essa temática da adolescência, da transição, já tem mais ou menos uns 2 anos. Por quê? Porque na minha realidade, o Arthur ele é verbal e ele é muito curioso. Ele tem muitas perguntas pontuais sobre essa temática. Ao mesmo tempo que ele tem perguntas, ele tem uma rigidez de pensamento.
ele fala assim, mãe, eu não quero crescer. Um dia desse apareceu uma espinha no nariz dele. Mãe, o que que é isso, mãe? Não tinha aqui, mãe. Será o que foi? Será que alguma coisa mijou no meu nariz? Alguma coisa assim, um bichinho? Eu disse, não, filho, isso é uma espinha. Aí outra coisa que aconteceu também, fomos à loja, na farmácia, comprar um desodorante. Mãe, eu não usava isso, o que é que está acontecendo? Você está crescendo, Arthur. O meu maior desafio hoje com ele é trazer respostas funcionais. Ele quer respostas prontas, assim, é isso, isso, isso. Embora ele esteja ainda nessa idade, ele já tem um nível cognitivo que eu digo até ele assim, filho, você está mais elevado do que eu. Mamãe não tem uma resposta agora. Eu sempre procuro trazer coisas que ele entenda e que ele consiga realmente visualizar. Por ele ser uma pessoa que, não, mamãe, isso acho que não funciona. Então ele começa com perguntas pontuais, ele já vê que a mudança do corpo está acontecendo. Aí eu fui dizer para ele esses dias assim, filho, mamãe está vendo que vai aparecer um bigode. Não, não, mãe, não vai não, não vai aparecer não. Como é que eu faço, mãe? Como é que eu faço? Então, hoje, Marina, o meu desafio é fazer com que meu filho entenda que é uma fase e que ele vai passar. E ele diz que não quer ser adulto. Mãe, eu não quero ser adulto. Eu não quero ter barba, eu não quero ter isso, eu não quero ter. Ele entra naquela negação de não querer. Hoje, meu desafio é esse. Por outro lado, eu procuro estudar justamente a parte comportamental, porque diante do desafio que possa surgir, eu vou, digamos assim, estar mais preparada. Digamos, eu vou ter mais conhecimento para errar menos. Mas assim, eu queria que tu me desse até essa dica de como que eu consigo trazer para ele, embora eu já tenha tentado de várias formas, mostrar para ele que ele vai crescer. E eu doía, né, antes, né? Aí como eu tenho Paula, né, que o filho dela já tá na fase maior do que a minha, aí eu uso como apoio. Eu digo, ela tá conseguindo, então eu vou conseguir também. Eu tô ouvindo, então eu vou trabalhando no agora. É muito difícil para mim, que eu acho que é uma dificuldade para algumas mães atípicas, não vou dizer todas, é lidar com a ansiedade, né? Dessas fases. Então, eu me preocupo muito com isso, mas ao mesmo tempo, eu estou sempre me lembrando, vou esperar um pouquinho chegar. Vou esperar. Então, eu lembro. Quando eu vejo esses sinais, como eu te falei, né? Que ele fazia, tirava a fralda, e que ficava querendo se regular, pegando nas partes íntimas. Aí eu vou pensar, digo, vou estudar, vou ver uma forma, vou conversar com os profissionais, que a gente também é importante os pais conversarem com os profissionais, e essa ajuda mútua, né? Explicar para o professor que o professor não entendia o que era sensorial, não entendia o que era isso. Tudo é assim, mas é por causa do TEA. Mas é por causa do TEA. Mas nem tudo é por causa do TEA em si. É porque ele é uma pessoa que tem busca sensorial como qualquer outra, que está numa fase de conhecimento do corpo também, tu tá entendendo? E a gente tá aqui falando de TEA, mas eu tenho a minha filha, né? Que é TDAH e que eu me preocupo, que também é uma preocupação quando chega nessa fase. Então, a fase da mulher na menstruação, que é uma coisa que também a gente tem que se preocupar, né? Então, conversando com uma mãe atípica também, ela me deu algumas dicas. É muito importante você conversar com outras mães. Não ficar só, não tentar estudar só, participar de grupos, né? Tirar dúvidas. E ela me deu dica: olha, já vai, coloca o absorvente na bolsa dela, já conversa com ela. Eu sei que algumas crianças e pré-adolescentes atípicos talvez não tenham essa maturidade para entender ainda. Mas a gente pode preparar, colocar aquele material necessário, um absorvente, uma calcinha a mais, conversar com a equipe escolar, né? Já para ajudar nesse sentido. Então, hoje a gente procura mais, né, Paula? Tentar resolver. Tentar resolver o desafio, tentar perpassar por ele. Mas é como você falou, vamos vivenciar, e nós estamos aqui nos preparando, mas a gente só vai saber quando é mesmo, é quando chegar. Perfeito. E vocês sabem que a partir de podcast, como que vocês proporcionam para a comunidade, como os próprios vídeos da Maíra, do Instituto Singular,
são canais confiáveis para a gente conseguir entender e compartilhar. E eu acho lindo vocês, por exemplo, enquanto mães atípicas, promoverem esse momento de trocas, de conversas, porque as pessoas se sentem acolhidas, se identificam com vocês, se identificam com os temas que vocês trazem. Porque quantas e quantas mães se sentem sozinhas? Poxa, meu filho está na adolescência, está fazendo tal coisa, eu não sei como me comportar, eu não sei como ajudar. Tá, a gente tem muitas técnicas, a gente tem muitos livros, muitos cursos, muitos bons terapeutas, mas às vezes é o acolhimento de uma outra mãe que faz a diferença, né? Então é importante que vocês tenham movimentos como esses que vocês promovem e de forma geral as mães possam ter movimentos assim, porque é um acolhimento, é uma dica, como a Sarita disse ali do coletinho, do absorvente, são dicas que vão fazendo a diferença no dia a dia. E aí a Paula perguntou, né, como que a gente pode pensar em alternativas para lidar com a adolescência, com momentos de maior dificuldade. Eu acho, Paulinha, que dois pontos são importantes. Primeiro eu vou em um ponto aqui que a Sarita falou do absorvente, depois eu vou para o teu. Há questões, Sarita, também, quando a gente fala do TEA na adolescência, em meninas, que a gente tem que pensar que uma das particularidades, não é generalização para todos, mas tem algumas questões mais sensoriais, como a gente falava do próprio coletinho. E aí o absorvente pode ser um estímulo aversivo, pode não ser algo favorável. Nós temos que ir começando pequenos treinos também, para quando as meninas chegarem nesse período, a gente poder ajudá-las de uma forma que vá ser bom para elas, que vá ser minimamente aversivo, porque a gente sabe que o período menstrual não é fácil, não é bom para ninguém, né? Mas hoje em dia nós temos algumas outras tecnologias nos proporcionam muitas outras coisas na evolução. Por exemplo, calcinhas absorvente. Isso tem auxiliado muito meninas que estão no autismo com essa sensibilidade, porque aí não tem aquela sensação do absorvente, não tem toda uma questão de uma troca tão rápida, enfim, tudo adaptação. Mas nós temos outras alternativas para esse processo de dessensibilização, né? E quando a Paula perguntou sobre o que a gente pode fazer, eu acho, Paulinha, que cada demanda é uma forma de conduzir, um manejo diferente. Mas esses dias mesmo eu até falava numa aula aqui do Instituto Singular, do curso de rastreio, o quanto que nós precisamos ser acolhedores com os nossos adolescentes. Porque esses períodos marcantes da sexualidade vão aparecer a primeira vez para eles. E possivelmente eles vão perguntar. E eles não vão ter aquela rigidez que é muito social, que a gente impõe de, vamos supor, teve algum movimento de ereção. Socialmente, popularmente, a gente já tem toda uma conduta social, porque partiu de um aprendizado anterior de como nos comportar. Para um adolescente que está acontecendo a primeira vez, no espectro, que tem muitas dificuldades e esse lugar mais de necessitar de explicações com mais detalhes. Quando a gente for fazer uma intervenção com esse adolescente em um primeiro momento, que uma nova situação, seja sobre sexualidade ou outro ponto da adolescência acontecer, nós precisamos ser muito acolhedores. Porque se isso acontece conosco, vamos pensar assim, se vocês falam assim para mim, Marina, eu não sei como liga aqui o Instagram. Eu não vou ser punitiva nem aversiva de falar, meninas, vai logo, liga o Instagram, ou para com isso. O que a gente faz? A gente não é tão acolhedora. Meninas, fiquem tranquilas. Olha, precisamos de ajuda, eu tô aqui. Vamos esperar juntas. Me manda mensagem, o que tá acontecendo. Porque com os adolescentes ou com as crianças, a gente tende a ter um comportamento de punir. Teve uma ereção, teve algum toque ao corpo, a gente já vai para um caminho de para com isso, não pode fazer isso aqui. Pera lá, é acolher com muita calma. Olha, eu entendo o que está acontecendo. Acho que é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Vamos respirar juntos. Eu vou ficar aqui na sua frente. Vamos respirar juntos. Você vai se concentrando para isso parar, para diminuir. Quando chegar em casa, eu te explico certinho o que é isso, onde que a gente pode ter esses movimentos, onde não pode, quem pode encostar, quem não pode encostar no seu corpo. Então, é todo um processo que a gente tem que ter de acolhimento quando essas primeiras experiências, em especial da sexualidade, aparecerem nos nossos adolescentes com TEA. Eles precisam de uma explicação muito acolhedora, né? Então, parte de nós
sabermos acolher e explicar, isso já é parte de um manejo comportamental muito adequado. Faz sentido? Faz sentido, faz todo sentido. Eu gostei da dica da calcinha absorvente, porque para minha filha provavelmente dê certo, né? O mais comum, por ela não ter muito essa questão sensorial. Mas para uma criança, um adolescente com TEA, pode ser que realmente não dê certo. Você tem razão. Ai, não vai querer, né? Porque incomoda, né? Só quem é mulher sabe como incomoda. E aí a calcinha absorvente é uma ótima dica, viu? Até já anotei aqui para eu passar para a mãe que me passou, porque é isso que eu E estou para dizendo. outras, né? E para outras, porque assim, isso que eu trouxe foi o que eu ouvi de mamãe, né? É o que eu digo, você ouvindo, estudando, ouvindo outras pessoas, você traz uma ideia legal. E a tua fala faz sentido, essa questão do acolhimento, porque nós, como pais, nós somos referência para os nossos filhos. Então, eles têm que aprender conosco, não é fora de casa. Então, se a gente faz o básico bem feito, os nossos filhos eles vão conseguir passar por essa fase juntos, de uma forma, claro, mais leve, para toda a família. Então, faz todo sentido. E para aqueles pais de crianças não verbais, né, ou de adolescentes não verbais, que não conseguem ter essa compreensão, eu acredito que a dica que a gente pode dar, Marina, seria passar para as pessoas que ficam com essa criança, o professor, o terapeuta, explicar a situação e pedir ajuda, né, intervir nessa situação, né? Sim. E importantíssimo, meninas, que todos os pais, terapeutas, enfim, professores de adolescentes no TEA tenham sempre a seguinte ideia: ninguém está sozinho, tá? Então a gente tem que procurar ajuda, mas por fontes confiáveis, de pessoas que são especialistas nessa área, de que entendem a adolescência, entendem o autismo, tá? Porque a gente vê muitos profissionais que são muito bons, mas não têm a especialização em autismo e não têm especialização, por exemplo, em adolescência. Isso compromete muito esse processo de evolução, porque a pessoa vai trabalhar dentro de um formato típico, não levando em consideração as características e particularidades do autismo, que requer uma sensibilidade a mais do profissional para detalhes. Mas só quem sabe do assunto que vai ter essa sensibilidade. Por isso a gente tem que procurar fontes confiáveis. Mães que têm programas como vocês, institutos que promovem cursos, profissionais que promovem experiências que são válidas para aquele momento, para aquele período etário. Por isso que a gente tem especialistas em cada área. Nós vamos já falar sobre um material, né, que você desenvolveu, que é importante para os terapeutas, porque eu só vi alguns reels, vi uns vídeos, eu quero entender melhor para eu passar para os meus amigos que são terapeutas, que são profissionais, que atuam com adolescente. Mas vamos falar de uma outra temática muito importante. Dentro dessa adolescência, desses desafios, as habilidades sociais, como que nós, mães, pais, podemos ajudar os nossos filhos nesse ponto de habilidade social, nessa transição. Os desafios dessas habilidades, que a gente sabe que o TEA, por si só, independente de suporte, ele precisa adquirir habilidades. E o social é, muitas vezes, onde a gente tem mais déficit, né, Marina? Uhum, Mais sim, dificuldade. sim. E pensar em habilidades sociais, nós temos grandes referências no Brasil, em termos científicos, né, que promovem cursos, promovem materiais científicos diversos para a gente poder nos debruçar, para ter uma teoria bem consagrada, para depois pensar a prática. E é justamente isso que você falou, Paulinha. Quando a gente pensa em habilidades sociais, para os adolescentes, é uma habilidade essencial, porque diferente das crianças, que a gente trabalha habilidades básicas, como escovar os dentes, ir ao banheiro, todos esses protocolos, na adolescência a gente já não trabalha mais habilidades básicas. O que nós temos que propor no atendimento aos adolescentes é para que eles tenham independência, a autonomia que vem junto e a qualidade de vida. Esses são 3 pontos que nós precisamos promover para os adolescentes, né? Então, quando a gente pensa nessa promoção de independência e autonomia, claro que as habilidades sociais estão ali ligadas.
Porque habilidades sociais são as responsáveis para o adolescente conseguir fazer amigos, se comunicar bem, conseguir ter uma autonomia para pegar um meio de transporte, para fazer uma ligação, né? E ali engloba-se um conjunto muito grande de habilidades dentro de habilidades sociais para que o adolescente possa ter um bom desenvolvimento. E, meninas, vou além, prepará-lo para a vida adulta, porque todos os repertórios que são adquiridos na adolescência, eles são usados na vida adulta. Então, um adolescente que, dentro do seu processo terapêutico, trabalha a comunicação assertiva, trabalha civilidade, que são as formas de nos cumprimentar, de despedir, que trabalha a segurança, como eu disse, de telefone, de cinto de segurança, que trabalham esse conjunto de habilidades sociais, de interação, interações em público com diferentes grupos, é um adolescente que vai chegar na fase da vida adulta muito mais preparado. Por isso, eu retomo, meninas, que não dá para a gente pensar, como popularmente a gente conhece, nem só pensando em pacientes atípicos, mas típicos mesmo. Ai, não vejo a hora de passar a adolescência, é o período mais difícil. Pode ser, porque é desafiador. Mas vocês percebem que é todo conjunto de desafios, de mudanças do mesmo período, e é um período curtinho, né? A gente pensar, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente está falando de 12 a 18 anos. É muito pouco para ter todas as mudanças Mas, hormonais, mas todas é as intenso, escolhas da né? vida, definições, né? Mas é intenso, né? É curto, mas é intenso. Muito intenso. Então a gente precisa, ao invés de querer pular essa fase, pelo contrário, mergulhar nela. Porque todas as habilidades que a gente aprende ali, que a gente desenvolve ali, vão moldar o nosso futuro adulto. É verdade. Habilidades sociais, emocionais. Então, com certeza, Paulinha, habilidades sociais é uma habilidade que tem que estar no programa de ensino de todos os adolescentes que estão no espectro. E eu creio que independente de nível de suporte, por exemplo, o Arthur é o suporte 1. Vai haver essa necessidade. Porque vou dar um exemplo aqui. Quando chegar nesse período de ele querer namorar, já que ele tem essa dificuldade de relação social, de dar o primeiro passo, de manter uma amizade, e às vezes ele tem até medo do olhar social, por exemplo, as festas escolares que ele tem que se apresentar, a gente não consegue, entendeu? A gente já tentou e tal, mas aí a gente já vê que é uma falta de habilidade social do Arthur. Então eu já penso nisso também. Então a gente já está encaixando as coisinhas justamente para que ele adquira essa habilidade, porque essa pré-adolescência já está batendo na porta e ela vem, como a gente falou, é de forma um período curto, porém intenso, e a gente precisa reter o máximo de informação. Então, como é que meu filho ele vai ter as necessidades do corpo dele, que eu preciso acolher, respeitar, direcionar, mas ele vai ter essas necessidades, vai para uma outra transição, quando vai procurar uma namorada, quando vai manter um grupo de amigos e etc., que são as necessidades de que essa habilidade nos ajuda no dia a dia, como você falou, ligar, pegar um ônibus, fazer alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu penso muito, muito, né? Como meu filho ainda é não verbal, nível 2, eu me preocupo muito com isso, né? Porque eu ainda não sei, né? Analisando hoje a ausência de terapias, que isso é isso é um problema, né? Que nós temos não só aqui na região, mas no Brasil, essa dificuldade de acesso a terapias que justamente é uma intervenção que vai ajudar nesses processos. Então, se ele não, se essas intervenções elas não ocorrem, fica muito a cargo da família, Isso. né? Então, eu sempre gosto de puxar para essa parte dessa criança que um dia vai ser adolescente ou desse adolescente que não tem essa ajuda dos terapeutas, que a gente sabe que existe, né? Daquelas pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim. O que é que eles podem fazer nesse caso, né? O que é que eu tenho feito no sentido de ajudar, porque o meu filho ele também não tem tanto acesso a terapias como ele deveria ter,
entendeu? Então fica muito a cargo da gente ali, eu, meu esposo, minha filha, nós somos ali a Os rede coterapeutas, os né? coterapeutas dele, a rede de apoio. Eu penso muito da importância do diálogo, sabe, Marina? De chegar realmente para os professores, que é com quem ele tem contato, com os poucos terapeutas com quem ele tem contato, com a família e pedir esse suporte. E às vezes, se não trouxer o suporte, se não vier o suporte, a ajuda mesmo prática, mas só em não vir o julgamento, só em eles, ele tem essa dificuldade. Já que eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Você está entendendo? Essas situações, eu penso muito na questão do adolescente nível 3 de suporte, né? Que muitas vezes vem com uma deficiência intelectual junto do TEA, muitas vezes tem mais dificuldade de compreender essas questões e de aceitar e de realmente seguir as regras que os pais trazem, né? Você tem algum adolescente com esse nível de suporte, ou já ouviu algum caso nesse sentido, Poderia, né? né, que Se poderia poderia. trazer, citar para a gente alguma situação? Olha, eu já tive, realmente eu ainda não consegui, então a dica que eu dou é essa, para esses, porque aqui nós temos nível 1, nível 2, né? Para o nível 3, o que, é que a gente poderia trazer nesse sentido de sexualidade, de habilidade Habilidades social sociais. também, tudo isso? O nível 3 de suporte sempre é um desafio maior e uma solicitação muito alta das mães em termos de ajuda, de busca, né? É importante que os pais possam procurar, como eu disse, ajuda especializada, porque, é claro, a gente vai pensar o desenvolvimento do adolescente dentro das suas capacidades. O céu é o limite. Só que a gente não pode prometer que, nossa, todos vão ter esse desenvolvimento, a gente vai chegar nesse ponto. Cada pessoa, típica ou atípica, tem o seu desenvolvimento e vai se desenvolver de uma forma em um tempo. Então, quando a gente fala de adolescentes no nível 3 de suporte, é importante que a gente possa ter muito cuidado dos pais, a gente acaba orientando muitos pais para poderem dar uma continuidade dessas intervenções em casa também, para que as questões de sexualidade possam ser muito bem trabalhadas, em especial porque normalmente as pessoas que estão no nível 3 não são verbais, então a gente trabalha uma comunicação alternativa, a gente trabalha modelos sobre a sexualidade, sobre o corpo. Então é importante e a gente fala de muitos detalhes que as próprias técnicas da análise do comportamento podem auxiliar. Por exemplo, as meninas. Uma menina nível 3 de suporte, mas que não é verbal, a gente consegue trabalhar com ela uma comunicação corporal, que a gente chama, ou comunicação não verbal, para ela identificar para nós quando ela está sentindo cólica. Então, ela consegue apontar e a gente mostra isso para ela. Então, a gente vai trabalhando pouco a pouco, fazendo um pareamento, para que ela possa nos mostrar quando está com cólica. Ah, então está com dor, com cólica, com dor, para a gente poder tomar um remédio específico, né? E tudo isso é parte de um treinamento muito rígido da análise de comportamento, mas que traz os resultados tão altos que a gente conhece hoje em dia, né? Eu queria entender sobre esse curso de rastreio comportamental que nós temos aí no Instituto Singular, que inclusive, né, tem você nesse curso. Eu E a já até gente, procurei o livro, mas não pois é, para encontrei. quem é, né, o que é que esse curso ele vai trazer? Se é para pais, para terapeutas, qual é o benefício desse curso? Mas a gente sabe que está no Instituto Singular é porque é É bom. porque é bom. Mas vamos entender. Fala para a gente, Manu. Legal. Ótimo que você perguntou isso, Sarita, porque, como eu estava dizendo, nós temos dois cursos, né? O do rastreio, nesse momento, foi fechado. Mas quem tiver interesse, eu vou convidar vocês que estão ouvindo e têm interesse, eu vou explicar, a mandar um direct aqui no Instituto Singular, perguntando mais sobre o curso de rastreio Teams, porque aí a gente abre uma nova turma. Porque o curso de rastreio é para explicar um instrumento. Nós aqui do Instituto Singular, nós criamos um instrumento, uma ferramenta para poder avaliar os adolescentes. Porque nós temos muitos instrumentos com as crianças para avaliar comportamento verbal, habilidades comportamentais, marcos do desenvolvimento, mas adolescentes nós não temos nenhum instrumento específico para adolescentes. Então aqui a gente trouxe um livro que é bem teórico, no começo ele mostra uma parte teórica e depois ele mostra ao final o rastreio Teens, né, que a gente chama de rastreio comportamental para adolescentes autistas. E aqui, claro, ele é composto por um checklist por várias habilidades, e ele foi um material desenhado por nós, eu, Maíra, Rodrigo e Lidiane,
para a gente conseguir contemplar para todo mundo uma perspectiva, um panorama geral de como entender o seu adolescente e a partir dessa compreensão desse material você conseguir formular um PEI, uma estrutura de intervenção a partir das habilidades que estão em déficit para aquele adolescente. Então esse curso ele é destinado a todos que tiverem interesse, pais, profissionais, educadores, terapeutas que quiserem entender um pouco mais sobre o rastreio. Claro que, para quem for aplicar, tem uma funcionalidade muito legal, tanto o material quanto as aulas. A gente ensina como que aplica o rastreio, como que corrige, como que formula o PEI. Então, é bem legal. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o rastreio, manda no Instituto Singular aqui um direct, perguntando sobre o curso do rastreio, para que a gente possa abrir uma nova turma. Mas o curso que nós temos aberto, disponível a todos, é o curso de adolescentes, que chama Quando a Criança com TEA Cresce. Esse é um curso bem básico, que traz também sexualidade, habilidades sociais, participação também do professor, do Rodrigo, né, do marido da Maíra Gaiato, que traz um pouco mais sobre a parte neuropsicológica, parte neurológica. Então, a gente tem ali o ingresso à vida, na vida do mercado de trabalho, diversos pontos. Temos esses 2 cursos. Para quem tiver interesse, é só entrar ali no site do Instituto Singular, na abinha de cursos, junto com nossas pós-graduações. Também está o curso de adolescentes. E do rastreio, já pedi para vocês mandarem um direct ali. Então, nós temos aí pelo Instituto Singular, voltado para adolescentes, a gente pode dizer que tem 2. O curso de rastreio comportamental, que é direcionado para pais, mas é mais para terapeutas ou para os 2? É para todos, mas os terapeutas vão ter um benefício bem interessante para o dia a dia na aplicação. Pronto. E o outro é quando a criança com TEA cresce, que é o que a Paula faz, que ela já havia falado para mim várias vezes. Eu digo, peraí, deixa eu ver outras coisas, deixa eu ver essa fase dela agora. Aí agora com essa live, né, eu vou adquirir esse curso, porque vai ser necessário. E aí nós temos esse outro, quando a criança com TEA cresce. Aí você falou de um terceiro ou me enganei? São só esses 2? Não, são esses 2 mesmo. Pronto. Então a gente vai, né, fazer esse puxado que você disse que para ter esse curso agora teria Tem que mandar um direct. Tem que mandar o direct, né? Então, vamos mandar o direct para o Instituto Singular, né? Para você adquirir esse curso, para qualquer pessoa, para pais, para terapeutas, para quem quiser entender melhor esse mundo do TEA na adolescência. Então, eu acho que é isso, né, Paula? Acho que a gente já falou sobre a sexualidade, a habilidade, e aí a gente falou também sobre a fase adulta, né? No nosso bate-papo, você falou, a gente precisa falar sobre a fase adulta. Que a gente acha que eles nunca vão crescer, sempre vão ser os nossos bebês. Eu estava olhando para o Arthur um dia desse numa foto, eu disse, só para mim, eu não falei para ele, nossa, como ele já está grandão, ele já está passando da mamãe em estatura, em cognitivo e muitas coisas. Então, a fase, eles crescem. Nós tivemos um podcast, eu me lembrei agora há pouco, de uma mãe atípica, que inclusive, no período, ela estava como presidente do AMA, na nossa região, do AMA Cariri, e ela trouxe justamente essa temática, Marina. O autista, né, um dia cresce, e ele já é uma adolescente, e ela passou por muitas situações, e aí também deu aquele start para a gente de como a gente, né, mudar aquele olhar de que os nossos filhos sempre vão ser os nossos bebezinhos e tal, que eles, enfim, que a terapia só vai ficar naquilo, que não vai ter, que não é tão assim aquela coisa mais aprofundada, a gente esquece, e realmente a gente entra na nossa caixinha e diz assim, não, sempre eles vão só fazer isso, essa terapia e tal, enfim, para adquirir essas habilidades na escola, o conhecimento pedagógico, mas esquece que eles crescem. Pode ser o medo, né? O medo do futuro que a gente tem. Um medo inconsciente. É, o medo inconsciente, mas é o que hoje eu estava justamente falando sobre isso em uma faculdade aqui, trazendo um olhar de maternidade atípica, falando sobre essa questão do medo, né? Como ele limita nosso entendimento, e esse medo justamente ele vem da ignorância. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente entra naquele processo chamado de luto, que algumas pessoas acham um exagero, mas é você perde aquele filho que você idealizou e agora você tem outro filho. Filho real. O filho real. Então, não é a questão de que você aceita. Não é isso, agora eu vou aceitar esse filho que me chegou. Não, não é isso. É porque você vai entender, quando você vai estudar, quando você vai compreender, você vai entender
que não é limitante. Que assim como eu tenho desafios, ele também tem. Que assim como eu tenho potencialidades, ele também tem. Então, esse medo, ele vem justamente do Do desconhecido. desconhecido. Então, hoje, ouvindo aqui a Marina falando, a gente trazendo essas reflexões, me deu vontade, foi de estudar mais, entendeu? Eu não estou com esse medo mais, quero estudar, quero entender para eu poder agir. Eu acho que é justamente esse era o objetivo que a gente queria trazer para cá, Marina, com a tua expertise, é falar sobre isso, para que essas mães e esses profissionais também, porque a gente sabe que tem profissional que tem medo de atender, viu? Tem medo de atender adolescentes com TEA, justamente pela ausência do conhecimento. Então, vai ficar ausente de conhecimento se quiser, porque tem conteúdo aí, tem curso no Instituto Singular, tem aí a Marina para poder nos ajudar nisso, né, Marina? Com certeza, estaremos aqui juntos sempre. É isso que a Sarita falou. Precisamos ter coragem, porque movimentos de mudança exigem de nós coragem para enfrentar os desafios de uma nova fase, que é a adolescência, e que a gente possa sempre caminhar juntos aí, seja por cursos, formações que o Instituto Singular promove, mas também acolhimento, uma escuta terapêutica, um momento terapêutico como que vocês promovem também enquanto mães, né? Esse aperto de mãos, ele é fundamental, porque acolhe uma mãe, acolhe outra, e a gente acolhe uma comunidade toda, né? Então, esse momento com vocês foi muito enriquecedor, muito bom. Eu sou suspeita a falar, porque amo falar desse assunto, amo falar sobre autismo, análise de comportamento, mas foi muito mais especial por poder compartilhar com mães que vivem isso, mães que promovem o conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer vocês, meninas, por todo esse carinho e por essa tarde maravilhosa aqui, esse pedacinho de tarde maravilhosa que passamos hoje aqui. E a gente quer agradecer a você por ter aceitado também, por ao Instituto Singular também por esses conteúdos importantes, por pensar também no adolescente, por não pensar só na criança, como muitas vezes a gente vê aí. Então, esse olhar, né, que os profissionais, que o Instituto, quando eu falo Instituto, eu falo de todos que compõem, né, que traz essa preocupação com o adolescente, com a fase adulta, com a criança. Então, isso é muito importante, porque justamente hoje, embora seja ainda desafiador ter filhos atípicos, hoje a gente pode dizer que a gente está melhor do que pais há 5, 10 anos atrás, que não tinha a informação que a gente tem hoje, que não tinha essa rede, né, de informação com qualidade. Porque informação muita gente tem aí. Agora, informação com qualidade, a gente tem que saber peneirar. E aí, quando a gente passa a peneira, aí fica ali, o Instituto Singular. E como referência, né? Então, muito obrigada, Marina, também. Nós do Mais Diversidade. Todos nós estamos muito felizes por esse momento de estar falando sobre isso, por você ter disponibilizado aí sua tardinha de sábado, para todos que estão até agora assistindo. E aí a gente pede, né, que envia esse material, essa live de hoje para outras pessoas. Nós vamos salvar, porque as pessoas precisam entender sobre isso. A gente quer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo e também ao Instituto Singular, né, por ter nos apresentado, embora eu já te conhecesse no curso, mas não pessoalmente, não em contato, né, Sarita? E foi uma tarde de bastante conhecimento, de vivência prática, não só de conhecimento, que eu gosto dos cursos do Instituto porque tem a prática também. É dinâmico, eu acho que para mim é dinâmico, e a minha grande dificuldade é que eu quero terminar o curso logo. Eu tenho sede daquele conhecimento, senão eu estou presa nesse curso, eu gosto dele, eu não quero sair dele. Eu sempre divulgo, né, Sarita? Eu sempre falo. E foi através do Instituto Singular que eu fiz meu primeiro curso de AT lá, que abriu assim, a minha visão como mãe atípica, que eu estava totalmente perdida. Eu disse, eu preciso de direção, e eu procurava na internet, eu disse, eu gostei dessa mulher falando aqui, eu falava desse jeito, vou fazer o curso dela. Então, a gente quer agradecer por essa oportunidade e dizer, né, Sarita, da nossa lembrancinha. Vai chegar na sua casa, tá? Eba, vou guardar ela, chegar aqui com muito carinho e vou usá-la, vocês vão ver. A xícarazinha do Neuro Mais, tá? Para você. Obrigada. Muito, muito especial. Vai chegar aí com um textinho, né? Bem lindo. E aí, a exigência que a gente faz
Essa Sarita que faz, não sou eu. A exigência que a gente faz é que ela fique aí para as pessoas verem. Você tome seu primeiro café do dia, quando você receber, vai ter que ser com ela. Diz que Mas muito vai sabor do ficar café. aqui, do meu ladinho. Fiquem tranquilas que estarei aqui, com muito carinho, para lembrar dessa Certo. tarde tão bonita que a gente viveu. Pronto. Marina, todo mundo, muito obrigada. E para finalizar, E Marina, a gente vai pedir para você salvar essa live. não esquece que as pessoas precisam ter acesso, viu? E a gente quer salvar também para subir o conteúdo lá no nosso YouTube. Tchau para você. Combinado. Boa Pessoal, tarde. muito obrigada por toda a atenção. Obrigada, meninas, Paulinha, Sarita, todo o pessoal que está aqui acompanhando a gente, Alexandra, Estela, Regina. Muito obrigada pela atenção de todos que ficaram. E eu espero que esse conteúdo possa ajudar muitas e muitas mães atípicas, típicas e todos aqueles que se interessarem pela área. Meninas, muito obrigada. Um beijo. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, Até a pessoal. Tchau.